Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Eu estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos estejam acompanhando a leitura, então, de forma silenciosa, mas acompanhando. Deixem suas Bíblias abertas. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos mais uma vez abaixar nossas cabeças. Eterno Deus, continua falando conosco, ó Deus, através da Tua Palavra. A Tua Palavra que, por si só, já fala aos nossos corações, por si só já nos exorta, ó Deus. Mas nós, nesse momento, te pedimos, ó Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, nos prostramos e nos humilhamos diante de Ti, pedindo que o Senhor ilumine, então, as nossas mentes e os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mês de outubro, nós, cristãos protestantes, talvez nós deveríamos tê-lo como o principal mês do ano. Talvez o mês mais interessante para a igreja cristã reformada em todo o mundo. Mais precisamente no dia 31 de outubro, nós comemoramos então os 506 anos da Reforma Protestante. Então nós temos aí um mês importantíssimo. A Reforma Protestante que teve início lá em 1517, devido a um movimento de protesto de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Quando então ele ali prega as famosas 95 teses, né, na Basílica de Wittenberg. Essas teses, então, são apregadas ali no dia 31 de outubro de 1517. Lutero, então, contestava contra a forma de governo, liturgia, doutrina, tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana falava. Lutero, então, expõe a sua discordância. Algo que foi se acentuando, né, ao longo do tempo. Às vezes a gente imagina que Lutero possa ter acordado, né, na manhã do dia 31 de outubro de 1517, né, abriu o olho e falou assim, vou contestar a Igreja Católica. Não, ele já vinha acentuando isso no seu coração, e até em alguns dos seus escritos, né, durante todo o tempo. E chega ali naquele dia, culmina, né, ali a bomba estoura, digamos assim. E Lutero, então, lendo a sua Bíblia, ele lê lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus
se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então ele resolve protestar contra a igreja com a justificativa de que a salvação se dava por fé e não por obras, como a igreja de Roma ensinava. Os reformadores, então, que seguiram Lutero, após Lutero, que vieram posteriormente, eles sistematizaram, então, as doutrinas bíblicas, as doutrinas da igreja cristã reformada, e dentre muitas coisas que eles fizeram, eles sistematizaram aí os famosos 5 solas da reforma protestante: sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria. Doutrinas estas que, de certa forma, sintetizam, ou resumem o credo da igreja protestante. Fazem, então, assim, um balizamento de conduta. Obviamente que essas doutrinas são sustentadas sob a Escritura. Sola Escritura. Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, a salvação só vem através de Cristo. E somente a Deus glória. Diante desse breve resumo, então, irmãos, eu gostaria de que nós ficássemos atentos quanto à questão da fé. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre a fé. Eu gostaria de que nós estivéssemos pensando, então, hoje, nessa reflexão sobre a operosidade da fé. A operosidade da sua fé, da minha fé, da nossa fé. No texto que nós acabamos de ler de Tiago, Tiago fala que a fé sem obras é morta. E abrindo um parêntese, talvez esse seja um dos maiores pontos de tensão entre os tradutores, entre os intérpretes, entre os teólogos, no que diz respeito à interpretação da Bíblia, a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica. Talvez aqui a gente tenha um dos maiores pontos de tensão. Como já mencionado, Lutero havia descoberto que a salvação se dava somente pela fé. Muito antes o apóstolo Paulo já tinha escrito isso, Lutero leu lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Em várias de suas epístolas, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. E aí vem Tiago e diz: olha, sem as obras vocês não vão chegar a lugar nenhum. O sola fide, ou somente a fé, reafirma que a salvação se dá pela fé. Muitos escritos, então, enfatizam isso. Mas eu gostaria que nós estivéssemos pensando aqui nessa aparente discordância de Tiago contra os escritos de Paulo. Conta-se que Lutero, após protestar contra a Igreja Católica, ele não queria reconhecer o livro de Tiago, como um livro canônico. E ele até apelidou o livro de Tiago de a carta de palha, porque Tiago ele enfatiza essa questão das obras. Tiago enfatiza a obra. Tiago, em toda a sua carta, como se nós lermos, é uma carta pequena, uma carta de apenas 5 capítulos, dá para ler em 30 minutos. Ele demonstra uma certa preocupação. Uma preocupação com o farisaísmo que vinha invadindo a mentalidade da igreja cristã, já naquela época. Pouco tempo depois, irmãos, da morte e ressurreição de Cristo. O cristianismo estava se tornando para alguns um mero sentimento, apenas emoções. Será que isso aconteceu somente lá, na época de Tiago? Apenas emoções, um sentimentalismo, um experimentalismo. A prática de uma religião ensinada pelos apóstolos de Jesus já vinha se perdendo, já vinha enfraquecendo, já vinha perdendo forças. Irmãos, o cristianismo é bem mais do que um conjunto de regras. É bem mais do que uma liturgia visual. O
cristianismo é essencialmente vida, é conduta, é estilo de vida. Muito se tem falado por aí de um evangelho, né, de um Deus bonzinho, um Deus bonachão. Alguns já até escreveram que a fé é você pegar uma faca e colocar contra o peito de Deus, colocar contra a parede, e Deus vai responder a tua oração, Deus vai responder o teu pedido. Um Deus que se assemelha aí com o Papai Noel, né? Um Deus bonzinho, o bom velhinho. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, fala sobre o rumo tomado pelo cristianismo, e ele, na sua teologia, ele fala da graça barata, de um Deus fraco, de um Deus que está servindo aos seus, que deveriam ser seus servos, e Deus é que agora é o servo, e Deus é que está pronto a servir aos desejos e os caprichos. Uma graça barata. Irmãos, nós precisamos ter uma fé vívida, uma fé viva, uma fé operosa, e uma fé operosa, em primeiro lugar, ela é uma fé que ela não é pragmática. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é uma corrente da filosofia que busca uma solução rápida ou imediata para qualquer coisa. Para qualquer ou quaisquer questões. Para se ter um êxito, ou para se ter um resultado rápido, e se ter um resultado final satisfatório. A nossa fé não pode ser baseada, então, num conjunto de situações, irmãos. Um conjunto que resolverão os nossos problemas. Nós temos que tomar cuidado com a falsa ideia de seguirmos uma cartilha, e diante dessa cartilha, se nós fizermos determinados pontos, ponto A, ponto B, ponto C, e agora eu vou alcançar a minha salvação, e agora eu vou alcançar a minha bênção, e agora eu vou ser tremendamente abençoado. Nós temos vivido um tempo de imediatismo, né? Quem conheceu a internet de escada aqui, entende bem o que eu estou falando. Talvez essa nova geração aí, o pessoal abaixo de 20, 25 anos aí não entenda, ou não tenha visto o que foi a internet de escada. Você ia baixar uma música, você colocava lá de noite, no outro dia de manhã você ia lá e ainda estava terminando de baixar a música, né? Hoje em dia nós vivemos um tempo do imediatismo. Se a nossa internet não está atendendo a nossa necessidade, a gente começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso. Nós temos vivido dias em que a nossa fé é posta em prova todos os momentos. O apóstolo Paulo ensina contra a doutrina divulgada em sua época, de que a gente poderia dar uma ajudinha a Deus. Uma doutrina grandemente difundida hoje, né? Para muitos é incompreensível. Como assim eu estou inerte? Eu não posso ajudar Deus em nada no processo da minha salvação? Não. Nós fomos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós estamos no caminho ou no processo da santificação. Isso sim. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Nós estamos nesse processo de santificação. Amados, a igreja no Brasil ela tem enfrentado grandes dilemas nessa área. Como eu já falei, é inconcebível para alguns o entendimento de que nós somos justificados pela graça. É inconcebível para alguns de que é pela fé, somente pela fé, que nós somos justificados. Diante disso, eu digo para os irmãos que a nossa fé ela não pode ser produzida por uma sequência de atos ou métodos. Fazemos aqui uma cartilha, olha, eu vou acordar às 6, vou orar, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou para os meus afazeres, e Deus vai me abençoar se eu fizer isso. Eu não estou dizendo que Deus não te abençoa se você fizer isso, meu amado, minha amada. Eu estou dizendo que
É pela graça, tudo é graça. Se não for genuíno, se não for verdadeiro, se não for de coração, olha, você está perdendo seu tempo. Em segundo lugar, a fé operosa é uma fé prática. Talvez nessa questão da fé prática esteja todo o ponto central da carta do pastor Tiago, que diz que a fé sem obras é totalmente morta. Quando Paulo diz que é pela fé e somente pela fé. Nós precisamos aqui então, irmãos, entender o contexto que Tiago escreveu essa carta. E a quem ele escreveu. Enquanto Paulo, o apóstolo, fala como se dá o processo da salvação, e que nada depende do homem, mas da graça de Deus, Tiago, o pastor, ele fala a um público mais restrito, a um público menor, ou a sua igreja, que havia bebido, né, como eu já falei, da fonte dos fariseus, que achavam que bastava crer e que nada mais precisava ser feito. Tiago, então, ele vinha notando que os crentes, né, da sua época, eles tinham muito blá, blá, blá e pouca prática. Tiago, então, baseado nessa questão, ele diz que a fé sem clausura, ou em clausura, que sem clausura, que não leva a pessoa a se abrir a outros, a dar de si mesmo, e que, segundo Tiago, é uma fé inútil, como nós podemos ver nos versos 15 e 16. Do que adianta dizer ao irmão, vá em paz, e não fazer nada prático? Nada que mude o cenário do irmão. A gente sempre fala que é muito fácil nós sermos irmãos aqui na igreja, né? É muito fácil. É muito fácil eu encontrar o seu Judas ali, dar um abraço nele. Ô, meu irmão, é muito bom estar aqui com o senhor. Mas as nossas atitudes, elas não podem ser demagógicas, irmãos. Nós precisamos ter uma fé operosa, uma fé com obras também. Não se deve ter uma atitude de hipocrisia apenas para converter as pessoas. Daí eu penso que a gente precisa pensar e repensar alguns movimentos evangelísticos que a gente tem feito nas nossas igrejas. Qual é a nossa finalidade? Será que muitos desses movimentos estão genuinamente interessados com a vida, com a salvação, com o ser humano? Será que estão realmente interessados com a pessoa? Ou será que nós só estamos querendo aumentar o número? Olha, nós vamos fazer aqui um grande evangelismo no Lago Azul, a gente vai encher aqui de pula-pula para as crianças, a gente vai dar algodão doce, a gente vai distribuir folheto aqui na rua, a gente vai fazer e acontecer aqui, porque o Lago Azul precisa ver a igreja presbiteriana do Lago Azul. Irmãos, eu digo para vocês, de nada vale, se não for algo com um verdadeiro intuito. Será que nós estamos interessados com as necessidades uns dos outros? Ou só estamos enxergando números? Será que de fato nós estamos querendo saber como o meu irmão ou como o irmão está? Acho que o ponto de convergência, né, entre Paulo e Tiago está aqui. Se de fato nós somos salvos e justificados pela fé produzida por Ele em nossos corações, nós, de fato ou verdadeiramente, produzimos obras. Se de fato somos filhos de Deus, praticamos as boas obras, vivemos uns para os outros, partilhamos o nosso ombro, partilhamos o nosso tempo, as nossas lágrimas e até os nossos bens uns com os outros. Como eu já falei, nós temos vivido um tempo de imediatismo e que muitas vezes nós não temos tempo para conversar com o irmão, nós não temos tempo para dar o nosso ombro ao irmão, nós não temos tempo para chorar com o irmão, porque nós estamos cheios de afazeres.
Nós não temos tempo de alegrar com a vitória do irmão, porque nós estamos cheios de afazeres. Irmãos, a vida passa como um fio, como um filme, né, na nossa frente. Passa rápido, passa muito rápido. E nós muitas vezes estamos correndo atrás do vento. Nós muitas vezes nos encontramos e fazemos aquela velha pergunta retórica, né? Que é a pergunta que muitas vezes a gente faz e não quer saber a resposta. E aí, está tudo bem? E antes que o irmão responda sim ou não, a gente já está lá no último banco. Uma pergunta puramente retórica, hipócrita, muitas vezes. Precisa ser algo genuíno, precisa ser algo orgânico em nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz que eu preciso chorar com os que choram e de fato me alegrar com os que se alegram. Irmãos, eu pergunto para vocês, isso tem sido uma realidade na sua vida? Isso tem sido uma realidade na vida da Igreja Presbiteriana do Lago Azul? De fato nós temos chorado com os que choram? De fato nós temos nos alegrado com a vitória do nosso irmão? Chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Tiago precisava fazer essa exortação àqueles irmãos que acreditavam que já eram justificados pela fé, que serviam a um verdadeiro Deus, mas que olhavam apenas para o seu próprio umbigo. Que olhavam apenas para o seu próprio bem-estar. Salmo 1 diz que os justos são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Assim é o justo, irmão. Cuja folhagem não murcha, cuja a sua aparência é vívida, é bonita. Assim são os justos. Será que nós temos sido assim, irmãos? Nós estamos olhando só muitas vezes para o nosso bem-estar, para o nosso umbigo, para aquilo que nos agrada. Quantas vezes nós temos feito essa pergunta, né, uns para os outros, e aí, está tudo bem? E às vezes a gente até responde também de forma hipócrita, né? Tá tudo bem, e não estando tudo bem. Meus queridos, os crentes precisam ser referencial no que diz sentido a se importar uns com os outros, e não apenas ser o irmãozinho aqui da igreja, dar o tapinha nas costas, e aí, meu irmão, tudo bem? Ah, mas quem está com problema é que tem que falar. Eu já ouvi isso várias vezes, irmãos. Quem está com problema é que tem que falar. Isso soa como um tapa na cara. Quem está com problema é que tem que falar. Irmãos, se de fato nós temos comunhão, afinidade uns com os outros, essas coisas nem precisam ser ditas. Muitas vezes quem é casado aqui sabe. Quando o seu esposo ou quando sua esposa está diferente, você já sabe. Né? Ó, a mulher está brava comigo. Ela não precisa falar nada. Ó, a mulher está feliz hoje comigo. Glória a Deus. Olha, meu esposo está hoje, está uma bênção, vai até fazer o almoço. Intimidade, comunhão. Será que todas as vezes a pessoa tem que vir aqui à frente e falar, olha, meu irmão, eu estou com problema. Quantas e quantas vezes, irmãos, as pessoas têm sofrido, têm tido problemas, dificuldades, e às vezes a gente nem sabe. Ah, mas é culpa do fulano que não falou. Por que a gente não sabe? Porque muitas vezes a gente nem se importa, irmãos. A verdade é essa. A gente nem se importa com o outro. Quantas e quantas vezes nós olhamos só para o nosso próprio bem-estar, só para o nosso próprio, a nossa própria alegria, aquilo que, olha, que enche o meu coração. A fé operosa é uma fé testada. Calvino dizia que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. Ela se evidencia pelas obras, ou seja, ela é testada através da nossa forma de viver. Pratico boas obras não para ser salvo,
mas eu pratico boas obras porque sou salvo. Há uma diferença aí. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu as pratico porque sou salvo. Nós somos testados dia após dia. Nós não podemos separar esse relacionamento humano, essa comunhão humana com a comunhão divina. Uma das maneiras de testar a nossa fé é como nós nos relacionamos nos nossos círculos de convívio. Como é que você se relaciona lá no seu trabalho? Como é que você se relaciona lá na sua família? Como é que você se relaciona lá na sua faculdade, na sua escola, no seu grupo de amigos? Como é que você se relaciona lá? As pessoas te veem como alguém confiável? As pessoas te veem como alguém piedoso? Alguém sempre pronto a ouvir, a ajudar? Ou as pessoas te veem muitas vezes como alguém que faz o seu? Olha, eu faço o meu e o fulano que faça o dele. Criou-se até uma falácia, né, no meio evangélico, fala assim, olha, a salvação é individual. A salvação é individual. Então, olha, eu cuido aqui da minha santificação, e o irmão que se exploda. Como as pessoas têm te visto? Alguém confiável? Alguém piedoso? Alguém em que elas podem realmente confiar? Alguém que elas podem realmente colocar a cabeça no seu ombro e desabafar, chorar com você? As pessoas têm te visto assim? A sua igreja tem te visto assim? Algo para nós refletirmos, irmãos. Quem não se importa, as pessoas às vezes podem estar nos vendo como alguém que não se importa. Alguém que está vendo o outro caminhando para o abismo e até acha bom, né? Quando quebra a cara. Até acha bom, né? Quando dá com a cara na porta. Meus queridos, Tiago, no fim dessa passagem, usa dois exemplos, né? Ele fala aqui de Abraão e fala de Raabe. Abraão foi testado ali quando Deus fala, olha, me dá o teu filho, vai lá, sacrifica teu filho para mim. E aí nós podemos ver como foi a vida de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Fala também da meretriz, né, ou da prostituta Raabe, que esconde ali dois dos espiões hebreus que foram enviados a Jericó, e por causa desse ato ali de fé dela, que ela estava botando em perigo a sua própria vida, o povo de Deus pôde entrar na terra prometida. Irmãos, a nossa fé ela é testada todos os momentos das nossas vidas. Talvez antes de nós sairmos daqui, a nossa fé já vai ser testada. Talvez antes de você passar por aquela porta ali, indo embora, a sua fé já vai ser testada. Talvez, antes de chegar aqui, a sua fé foi testada. E eu digo para você, a nossa fé ela é testada todos os instantes, todos os momentos da nossa vida. Nós somos testados em todas as circunstâncias. Meus irmãos, para concluir, somente a fé, sola fide, pode justificar o pecador. Mas aqueles que são alcançados por essa graça do Senhor, têm nas obras os seus frutos, não para a sua glória própria, mas para que Deus seja glorificado através da sua vida. Irmãos, que nós tenhamos firme em nossos corações a fé operosa, como a fé de Abraão, que creu e agiu, e por isso ele foi chamado por Deus de meu amigo. Deus, em várias das passagens, quando ele se refere a Abraão, ele fala, meu amigo Abraão. Sem dúvida, eu acredito que não há elogio mais grandioso para um pecador do que receber esse título, né? Não há um título maior do que esse.
amigo de Deus. Amigo de Deus. Tiago fala que um corpo sem fé é um corpo morto. Um corpo sem vida, um corpo inerte. Servir a Deus já nos é um sentimento imensurável. Ser amigo de Deus, então, é algo que nós jamais conseguiremos expressar ou explicar. Que nós exerçamos a nossa fé e que ela seja operosa. Que a gente não seja lá como os fariseus, que falavam assim, olha, eu sou salvo e glória a Deus por isso, bênção, e agora vou seguir minha vida, e agora eu vou fazer acontecer, e não estou me importando com o próximo. É como se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, eu estou com fome, estou com frio. Vá em paz, Deus te abençoe. Vá em paz, Deus te abençoe. Não enche, muitas vezes, uma barriga que está com fome. Não esquenta o frio de quem está passando frio. Irmãos, que nós tenhamos isso firme e convicto em nossos corações. Que nós possamos entender que o Deus a quem nós servimos, Ele nos exorta e nos ensina a sermos operosos na nossa fé. Que em todos os instantes nós possamos compreender que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que Ele exige de nós algumas coisas. E uma das coisas que Ele exige de nós é que nós sejamos compassivos uns com os outros. Que nós sejamos cada vez mais piedosos uns com os outros. Que nós nos alegremos mais, cada vez mais, quando o irmão tiver uma vitória. Que nós choremos cada vez mais com os irmãos que estiverem passando por dificuldades, passando por problemas. Muitas vezes a dor do luto, a dor da dificuldade. Só quem já passou sabe. Quem já perdeu alguém sabe que a gente fica assim meio perdido, né? E muita gente chega e fala e abraça e você muitas vezes não está nem ouvindo. Mas a pessoa está te vendo ali. Você está ali do lado. Eu lembro que quando a dona Nália faleceu, eu tive ali com o Ricardo e eu não consegui nem falar nada para ele. E ele só me agradeceu e falou assim, que bom que você está aqui, Marcos, que bom que você está aqui. Várias vezes ele falou isso para mim. E depois ele falou isso para mim. Por mensagem, me ligou, que bom que você estava lá, que bom que você estava lá. E foi muito bom você ter estado lá comigo e eu não falei nada. Eu estava lá. Muitas vezes você está do lado, demonstra preocupação, demonstra piedade, demonstra que a nossa fé é de fato operosa.